Olá, glorificamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos. Hoje, dia 10 de abril de 2024, estaremos realizando a nossa aula de número 190 para a glória de Deus. Queremos aqui, desde já, felicitar os irmãos e irmãs que estão chegando, aqueles que estarão chegando no decorrer desta aula e dizer que para nós é uma satisfação muito grande, de alguma maneira, dar alguma contribuição através do CETADV para os irmãos. Lembrar que estas aulas, elas acontecem toda quarta-feira, salvo raras exceções, mas toda quarta-feira nós nos reunimos para as nossas aulas aqui com o pastor Ciro Zibordi e estamos falando sobre escatologia, perguntas escatológicas, por meio da qual nós tiramos as dúvidas que os irmãos nos enviam. As dúvidas, elas podem ser registradas através do comentário que você coloca na transmissão ao vivo, que sempre acontece pelo Instagram, ou você pode também colocar o seu comentário no canal no YouTube. Lá no YouTube não está sendo transmitido ao vivo, mas é importante fazer esse registro aqui, porque sempre no dia útil seguinte à transmissão ao vivo, nós disponibilizamos a live completa para os irmãos poderem assistir, e muitos irmãos que não têm perfil no Instagram acessam e assistem a aula pelo YouTube, também colocam dúvidas nos comentários, e essas dúvidas elas também são respondidas, Também são respondidas. É importante dizer que nós temos um temário, Nós sempre divulgamos esse temário com pelo menos 2 dias de antecedência. Normalmente na segunda-feira nós divulgamos o temário para que aqueles irmãos e irmãs que têm o desejo de participar, de assistir esta aula aqui no Instagram, tomem conhecimento de quais são as questões que nós estaremos abordando. No caso, nós divulgamos um temário com 5 questões para o dia de hoje, e estaremos já a partir de agora nos envolvendo com esse temário. As suas dúvidas que você vai colocar aqui nos comentários da live, nós vamos deixar ela registrada, e nós temos na verdade uma relação grande com muitas questões que, na ordem que elas vão entrando, elas vão sendo respondidas aqui na live. Pois bem, o pastor Ciro já está conosco. Pai do Senhor, pastor Ciro. Paz do Senhor, pastor Antes, tudo bem? Sempre melhorando. Maravilha. Pronto, eu estava dizendo aqui para os irmãos que a nossa aula ao vivo sempre acontece na quarta-feira, mas na próxima quarta-feira, agora eu não me recordo se é a próxima ou é a seguinte, nós vamos mudar para quinta. É a próxima, porque na terça e inclusive a minha live também que eu faço na terça, eu vou ter que transferir, porque lá o compromisso é terça e quarta. Seminário de Escatologia em São Luís, vai ser terça e quarta. Terça e quarta, Então, aí a gente, conforme eu falei com o irmão, nós faremos a nossa live na quinta, E eu vou tentar fazer a minha de Apocalipse, na sexta. Maravilha. Deixa eu responder esse irmão aqui, o Israel Glória. Ele está perguntando quanto tempo leva um curso básico de teologia. É assim, a nossa proposta do CETADV é que você faça o curso em 1 ano e 8 meses. Porém, se você pular um mês, se você faltar um mês, se for cancelado a aula, aí vai prolongar a duração do curso, porque as aulas vão ter que ser ministradas de qualquer forma, Nós temos igreja que acaba levando 3 anos com o curso, porque cancela a aula, tem congresso, cancela, alguém fica doente, cancela a aula, e aí, por causa de muitos cancelamentos, o curso vai se estendendo. Mas as igrejas que começam no núcleo, e tem aula regular, uma vez por semana, em 1 ano e 8 meses, conclui a grade curricular do curso. O irmão que me fez a pergunta aqui, deixa eu voltar aqui, o Israel Glória, Ao final da live, eu vou mandar uma mensagem no seu direct para a gente poder conversar. Mas eu também vou registrar aqui o meu telefone para que aqueles irmãos e irmãs que quiserem falar pessoalmente comigo depois a respeito dos cursos de teologia do CETADV, vai ficar bem fácil, porque vai estar registrado aqui o meu contato. É só chamar que a gente responde. Até porque eu vou acabar aqui essa transmissão, é importante que se diga, e vou estar indo para o hospital aqui em Apucarana,
porque eu estou acompanhando o meu sogro que está passando por um tratamento de saúde lá já há alguns dias, e por esses dias a escala de ficar lá à noite, né, é minha, então eu acabo aqui e vou lá para poder atender ele. Então nós vamos estar online para poder responder os irmãos. Pois bem, meu pastor, é isso aí. Estamos em oração pelo nosso querido pastor Acioli, né? Ele fez uma cirurgia, faz uma hérnia, ele tinha uma hérnia, fez a cirurgia, aí depois deu uma infecção, aí quando achou que estava melhor, teve que fazer a cirurgia para tirar o apêndice, porque o apêndice colou nessa tela, aí agora está hospitalizado, deu infecção, aí deu eu soube que o pulmonar, eu esqueci, pneumonia, e aí a gente achou que o negócio estava meio diferente, foi fazer o exame agora, está com dengue. Aí, rapaz, essa dengue está complicado. Tudo meio junto, né? Tudo de uma vez. Mas eu nem perguntei para o irmão, porque o mestre João, né? O pastor Joãozinho me deu informações, né? Sobre o pastor Acioli. Ele me ligou ontem perguntando, aí eu posicionei ele a respeito, né? Eu tô com um problema lá em São Paulo com a minha mãe, então tá complicado esses dias aí. Com certeza. Mas eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo e estamos em oração, né? Para que Deus possa restabelecer plenamente a saúde do nosso decano, né? Com certeza. Nosso querido pastor Daniel Acioli, esse homem de Deus que tanto tem feito, né, em prol da obra de Deus e que tem influenciado a muitos, né? Inclusive a nós dois, no caso o irmão, mais diretamente, né? Diretamente. O seu sogro também, mas a mim também, né? Desde que eu o conheci mais de perto naquela escola bíblica em 2006, né? Estivemos juntos em Paranaguá, né? Desde então temos acompanhado, né? Os ensinamentos do nosso mestre Daniel Acioli. Muito bem. Eu vou passar aqui também, deixa eu ver aqui, o Moacir Filho perguntou qual o curso de capacitação de obreiro. O curso de capacitação de obreiro é o CFO, Curso para a Formação de Obreiros, é o CFO. Eu estou com um livro ali, mas ele está um pouco distante. Daqui a pouquinho eu vou ali, estico o braço, alcanço ele e mostro para os irmãos. Pensei que o meu estava aqui perto também, mas não está. O meu está um pouquinho distante, para mim arrastar a mesa para ele vir na minha mão vai fazer barulho. Mas eu já pego ele, eu já vou mostrar para os irmãos. Vamos lá. Pastor Steve, vamos iniciar, já são 10h08, vamos iniciar aqui a nossa pauta de hoje. Nós temos questões difíceis e questões bem difíceis e as dificílimas. Pois é. Mas vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vou pegar um livro aqui que vou precisar mostrar. Pronto, então vamos lá. A primeira questão que nós temos para a nossa aula de número 190 é esta aqui. Então, o que aparece nos filmes é mentira, certo? É a afirmação que o irmão faz. Me refiro ao caos iniciar na Terra após o arrebatamento. Essa é a questão que o nosso irmão levantou aqui para essa nossa primeira questão de hoje. Bom, em primeiro lugar, o que eu posso dizer é o seguinte: os filmes não são, claro, uma fonte confiável, né, para nós nos informarmos a respeito da escatologia bíblica. Claro que, antes de tudo, nós temos que ter a Bíblia como nossa fonte primacial de autoridade e bons livros. Os filmes podem lançar alguma luz, a gente pode usar como alguma cena, alguma frase de um filme pode até ser útil para alguma ilustração, para alguma ênfase, para algum gracejo que você faz. Agora, você usar os filmes como fonte confiável para um estudo escatológico não é recomendável. Tem filmes bons, tem filmes ruins. Mas todo filme, sendo um filme ficcional, claro, o nome já diz, é um filme ficcional, vai ter exageros, né? Há filmes baseados na Bíblia, mas que mesmo assim vão conter exageros. Quanto ao que ele menciona aí de caos iniciar após o arrebatamento,
Olha, biblicamente falando, nós podemos até imaginar sim que haverá um caos. Haverá um caos não somente após, mas até durante o próprio arrebatamento. Porque nós estamos falando do quê? O arrebatamento é o quê? A própria definição de arrebatamento é um rapto que é rápido, né? E é violento, por assim dizer. Quando você fala de arrebatamento, o termo como está na Bíblia, no grego, o verbo, né, é tirar, é raptar, Deus vai tirar a igreja da terra. É algo violento, é algo rápido. Não é algo lento, gradual. Eu já tenho visto alguns pré-tribulacionistas dizendo que o arrebatamento vai ser lento. Veja que não tem sentido, né? E usando como exemplo o arrebatamento, entre aspas, de Jesus. Jesus foi arrebatado. Eu não vejo na Bíblia Jesus sendo arrebatado. Não mesmo. Irmão, lá em Apocalipse 12 diz que Jesus vai ser arrebatado. Mas olha, presta atenção que aquela nós temos ali uma representação pictórica. Nós temos ali uma representação simbólica. Diz que o menino, a mulher deu à luz o menino, que é Jesus, só que o menino já foi levado para o céu. Quer dizer que quando Jesus nasceu, ele foi arrebatado para o céu menino. Claro que não. Ali você tem, de maneira implícita, que Jesus nasceu, viveu, pregou, morreu na cruz, ressuscitou, e então ele foi assunto aos céus. Agora, ali não está, quando se menciona arrebatamento, que o menino foi levado, arrebatado, ali não é o sentido técnico, teológico de arrebatamento, né? Quando você olha para Atos capítulo 1, versículos 6 a 11, você não vê a descrição de um arrebatamento. Jesus subiu à vista dos seus discípulos, subiu lentamente, eles olhando para o céu. Aquilo não foi um arrebatamento. Aquilo, ele foi elevado aos céus, ele foi assunto aos céus, mas não foi um arrebatamento. Então, quando nós falamos de arrebatamento, e nós às vezes falamos que é num abrir e fechar de olhos, citando o texto 1 Coríntios 15, alguém acha que não, aquilo é a transformação do corpo. Veja, não tem como dissociar a transformação do corpo do arrebatamento, porque se o arrebatamento vai ser... Se é arrebatamento é tirar com rapidez, tirar com violência até. Então, quando Paulo diz ali, nem todos dormiremos, claro, está implícito, fazendo-se uma conexão, está subentendido, né? Numa conexão com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, porque é perfeitamente possível harmonizar 1 Coríntios 15, 50 a 55, com 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Então, ao harmonizar essas duas passagens, nós vemos que o arrebatamento ele não vai ser lento e gradual. Ele vai ser rápido. Vai ser um rapto. Veja, as palavras têm até uma sonoridade próxima. É um rapto que é rápido, né? Então, se nós partirmos então desse pressuposto de que haverá um rapto de um grupo da Terra, nós não podemos pensar diferente. Haverá sim algo terrível quando isso acontecer. Imagine alguém que está dirigindo um carro, não é exagero. Os filmes mostram isso, alguns filmes mostram isso, não temos exagero. De fato, claro, o filme tem uma dose de exagero, mas vai acontecer realmente um tipo de caos por ocasião do arrebatamento e também posteriormente. Porque ele pergunta se o caos vai iniciar um caos na terra após o arrebatamento. Claro, o anticristo, quando ele ascender, vai haver um período que é um período de falsa paz. Aparentemente o mundo vai ter alcançado a paz, né? Algo semelhante ao que se experimentou na Terra após as grandes guerras mundiais, né? Se você
por exemplo, o começo do século, quem estuda a história, foi um começo de século pacífico, parecia que o mundo estava entrando agora numa nova era, mas aí logo veio a Primeira Guerra, que ninguém esperava naquela ocasião. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918. Depois disso, ali, quando surgiu a chamada Liga das Nações, que antecedeu a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, com aquele presidente Woodrow Wilson, né, dos Estados Unidos, que era um grande pacificador e tal. Parecia que o mundo agora teria um momento de calma, de calmaria e tal, mas não durou muito tempo, porque no começo dos anos de 1930, ascende Hitler, né? Lá na Alemanha, Mussolini também na Itália, e em 1939 você tem a Primeira Guerra Mundial. Então o que vai acontecer no período tribulacional é mais ou menos isso. Após o arrebatamento da igreja, haverá a impressão de que o mundo agora chegou ao momento de paz, e não tem mais guerra, e um grande líder mundial agora está conseguindo unir as forças históricas, né? A força eurasiana, ou seja, China e Rússia, a força ocidental, representada pela OTAN, a Irmandade Muçulmana, né? Os países islâmicos. O anticristo ele vai, pelo que tudo indica, conseguir, por meio da diplomacia, fazer com que haja uma falsa paz. Mas o que diz a Bíblia? Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Deus vai começar a mandar juízos também sobre a terra. Então haverá, diria, não logo após o arrebatamento, mas depois de um certo tempo vai haver um grande caos na terra. E por ocasião do arrebatamento, a gente crê que vai acontecer alguma coisa estranha também, né? Graças a Deus nós não vamos estar por aqui, mas vai acontecer alguma coisa estranha. Eu creio que o que os filmes descrevem, com uma certa dose de exagero, é claro, vai acabar se acontecendo. Eles estão retratando mais ou menos o que deverá acontecer quando ocorrer um arrebatamento, porque não estamos falando de algo lento, gradual. É a retirada da igreja da terra. E outra coisa, valendo-nos das figuras que a Bíblia menciona, né? A igreja como luz do mundo, a igreja como sal da terra, a igreja como coluna e firmeza da verdade. Quer dizer, se a luz sai da terra, o mundo está em trevas. Se o sal, que nos tempos bíblicos era usado também para conservar, preservar alimentos, claro, a igreja na terra, Deus, por meio dela, está preservando o mundo ainda do pior. E a igreja é a coluna também. Quando a coluna for tirada, claro, tudo vai desabar, tudo virá abaixo. Então haverá, sim, um grande caos após o arrebatamento da igreja. Maravilha! Está aí a questão que foi levantada pelo nosso irmão. Lembrando a todos que estão presentes aqui, que as dúvidas que os irmãos tiverem, alguma pergunta que vocês quiserem registrar, é só colocar nos comentários, porque elas, assim como essas que nós estamos respondendo hoje, em algum momento elas foram também enviadas por aqui ou pelo nosso canal no YouTube, CETAGB, e ainda através dos contatos da secretaria. O pessoal manda também pelo WhatsApp, enfim. O fato é que as dúvidas são colocadas e elas são respondidas. Os irmãos certamente não vão ficar no vazio, né, no vácuo. A resposta, ela vem. Muito bem, pastor. A próxima questão que nós temos para hoje é esta aqui, ó. Quais os sinais que mais evidenciam a vinda do Senhor? Bom, quando falamos da vinda do Senhor, é importante nós aqui enfatizarmos que em escatologia, especialmente na nossa posição pré-tribulacionista, o termo vinda do Senhor é um termo, claro, amplo, que abarca um período de 7 anos, tendo o arrebatamento como evento desencadeador. Então, nós não confundimos o arrebatamento da igreja com a descida de Jesus na terra. Quando nós falamos da volta de Jesus propriamente dita, claro, é quando ele pisar na terra, porque no arrebatamento,
Ele vem até as nuvens. Ah, então são duas vindas? Não, não são duas vindas. A volta do Senhor é uma só. Mas ele vem até as nuvens para receber a igreja, porque a igreja precisa entrar no céu. A igreja precisa estar com o Senhor no céu, participando das bodas do Cordeiro. Ah, a igreja vai ficar, então, 7 anos no céu e só depois que ela vai voltar. Bom, 7 anos, nós temos dito, é a percepção de quem estiver na terra, porque na terra o tempo é cronológico. No céu é outra dimensão. Então, não quer dizer que a igreja vai entrar no céu e eu vou ficar olhando para o relógio e dizendo, daqui 7 anos, é a primeira hora agora, e olha para o calendário, vou agendar aqui que daqui 7 anos eu desço com o Senhor lá no Monte das Oliveiras. Não haverá isso no céu, é outra dimensão. Lá o tempo não é o tempo cronológico, o tempo cronos. É um tempo mais qualitativo, que muitos chamam até, por ser um tempo mais qualitativo e não quantitativo, muitos dizem que o tempo de Deus é o tempo kairos, né? O fato é que nós vamos estar em outra dimensão. Então, só fazendo essa primeira ponderação, para dizer o seguinte, o arrebatamento, como evento desencadeador do calendário profético e também desse período de 7 anos, em que a igreja vai estar no céu, mas a percepção será outra, é outra dimensão, enquanto na terra haverá, literalmente, 7 anos concomitantes do período tribulacional. Então, o evento desencadeador, o arrebatamento da igreja, é um evento iminente. Iminente significa o quê? Ele não precisa de que nenhum sinal se cumpra para que ele aconteça. Porque é iminente. Iminente quer dizer a qualquer momento. Mas iminente diz respeito muito mais à nossa preparação do que a vinda do Senhor quando ela vai acontecer. Né? Porque alguém dirá, não, é iminente, então poderia acontecer a qualquer momento. Não confunda lá já no primeiro século, mas não confunda iminente com brevidade. Iminência com brevidade. Mas na Apocalipse diz que brevemente essas coisas vão acontecer. Mas quando você vê o contexto, você vê que ali o sentido é de iminência. Não é que Jesus está dizendo que ele já ia voltar ali no primeiro século, mas que ele poderia chegar a qualquer momento no sentido de que nós temos que estar preparados. A uma igreja ali foi dito, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ou seja, o crente tem que estar pronto para até a morte, se for o caso, se ele vier a ser um mártir ou se morrer de outra forma, mas ele tem que estar pronto. Ou se Cristo voltar, tem que perseverar até o fim. Então esse é o sentido, a iminência diz respeito à nossa preparação. Jesus pode chegar a qualquer momento. Então, nesse sentido, nós não estamos olhando para os sinais, para ver o que falta acontecer para Jesus voltar. Não, Jesus só volta quando o templo for construído lá em Jerusalém. Jesus só volta se acontecer a Terceira Guerra Mundial. Não, Jesus só volta se o Sol se aproximar mais da Terra e tal, e acontecer algo terrível, e uma grande catástrofe, e um tsunami no Brasil, e terremotos começarem a acontecer, e tal, no Rio de Janeiro. Veja, tem pessoas que começam a procurar sinais para dizer, Jesus agora vem. Como alguém disse, olha, o arrebatamento não vai demorar mais de 5 anos, vai acontecer. Daqui 10 anos, no máximo, acontece o arrebatamento e tal. Pois é, o que os irmãos pensavam por ocasião da Primeira Guerra Mundial, que eu citei, entre 1914 e 1918? O que os irmãos daquela época pensavam também durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945? O que os irmãos pensavam durante a Guerra Fria, quando a ex-União Soviética dizia que podia destruir o mundo mais de 100 vezes, se quisesse? E os Estados Unidos respondiam, pois é, a gente também pode fazer isso mais de 150 vezes. E eles ficavam naquela Guerra Fria, ameaças de um lado para o outro, a corrida espacial, quem chegava primeiro na Lua e quem chegava e visitava outros planetas. Hoje não se fala mais de ir à Lua. Alguém diz, por que agora que tem tanta tecnologia
não querem mais ir à Lua? Porque não tem mais a Guerra Fria. A Guerra Fria fazia com que houvesse essa corrida espacial. Claro que hoje existe outro tipo de Guerra Fria, mas é uma Guerra Fria não entre países propriamente. Você tem hoje uma Guerra Fria sendo travada por grupos, não é? Veja, no próprio Conselho de Segurança da ONU, você tem 5 nações permanentes, que são elas: os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e a China. De um lado estão Rússia e China formando a Força Eurasiana. Do outro lado está a Força Ocidental, formada por Estados Unidos, França e Grã-Bretanha. E, claro, somando-se à OTAN, outros países, forma-se uma Força Ocidental. Enquanto que a Força Eurasiana, Rússia e China, também soma ali alguns aliados. É uma grande força histórica. E tem uma terceira força que eu mencionei, que não ocupa nenhuma cadeira permanente na ONU, mas domina os discursos da ONU. Quem é que domina os discursos hoje da ONU? São os islâmicos. Tanto que eles demonizam Israel. A ONU está sempre falando contra Israel, querendo sanções contra Israel e tal, mas os países que têm poder de veto, sobretudo os Estados Unidos, muitas vezes impede ali que haja algo pior, né, contra Israel. Mas o que eu quis, eu estou abrindo parênteses aqui, colchetes, deixa eu fechar tudo para voltar para a questão principal. O que eu queria mencionar, na verdade, é como que os irmãos pensavam durante as guerras, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Agora essas guerras estão acontecendo no mundo. A guerra de Israel, que não é uma guerra contra uma nação diretamente, né? É contra um grupo terrorista, mas é um grupo terrorista financiado por nações islâmicas. É uma guerra por procuração, como é chamada, né? Proxy war, como é chamada. O termo técnico em inglês é esse, né? Proxy war. É uma guerra por procuração. Porque por trás do Hamas está o Irã e outras nações poderosas islâmicas que estão financiando não somente o Hamas, mas também o Hezbollah, lá no Líbano, ao norte de Israel. Então, todas essas guerras acontecendo, as pessoas olham e falam: olha, agora Jesus vem. Mas não adianta nós especularmos nesse sentido. O arrebatamento, ele é iminente. Significa o quê? Jesus pode voltar antes de terminar essa live, porque nada precisa acontecer mais para Jesus voltar, mas poderá acontecer ainda muita coisa antes dele voltar. Jesus poderá voltar daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia, diz a Bíblia, um dia como 1000 anos. Agora, iminência diz respeito à nossa preparação. Qualquer que tenha essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ele pode aparecer a qualquer momento. E se ele não vier, a morte pode chegar a qualquer momento, porque a morte também é iminente. Ninguém sabe o momento exato da sua morte. Então, quando nós falamos de sinais, nós não podemos atrelá-los ao arrebatamento. Irmão Ciro, mas nós não cantamos, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Pois é, a licença poética nos permite cantar dessa maneira, porque diz respeito ao nosso anseio de estar no céu, e tudo está caminhando para o fim. Porque os sinais, não é que eles não existem, eles existem. Mas os sinais, eles apontam para o calendário profético. Os sinais apontam para o fim de maneira geral. Os sinais apontam para a segunda vinda de maneira geral, mas não para o arrebatamento. Só que o arrebatamento é um evento desencadeador. Quando o arrebatamento acontecer, claro, tudo será desencadeado, e esses sinais que nós estamos vendo hoje, eles vão se intensificar ainda mais. Aliás, eles já vêm se intensificando, que nos faz ter essa certeza, não é? De que breve estaremos todos para sempre com o Senhor. Agora, sinais existem e nós temos que estar atentos a eles. Sinais no meio do povo de Deus, apostasia, falta de fé, aumento da iniquidade e consequente esfriamento do amor. Sinais entre as nações, que eu acabei mencionando aqui também, alguma coisa, porque Jesus falou de guerras e rumores de guerras. Olhando para Israel, nós vemos como Deus está no controle de todas as coisas.
Israel, nesse sentido, é sim um relógio, né, do calendário escatológico. Sinais da natureza, os terremotos, tsunamis, pandemias que têm acontecido, ocorrido. Então veja que tudo isso são sinais dos tempos, como se diz, são sinais do fim dos tempos. Jesus até falou em princípio de dores, as dores de parto que vão se intensificando, ode no grego, né? Dores de parto. Então, há muitos sinais que evidenciam que estamos nos aproximando do fim, mas não podemos perder de vista o fato de que o arrebatamento é iminente. Não precisa acontecer nada mais para Jesus vir. Nada. Você não precisa esperar mais nada. Ah, não. Jesus só virá quando o templo for construído em Jerusalém. Não. Jesus só virá quando houver uma próxima guerra mundial. Não. Os irmãos, quando houver a Primeira Guerra Mundial, achavam também que Jesus ia voltar. Os irmãos, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, também diziam que Jesus ia voltar. Os profetas aí, teve gente que vendeu livros com isso e ganhou dinheiro com isso. Houve um escritor chamado Edgar Wiesner, que em 1988, ele escreveu um livro dizendo 88 razões porque Jesus voltará neste ano, 1988. Aí Jesus não veio, ele vendeu 4 milhões de livros. Aí ele deu uma desculpa, disse, olha, eu errei o cálculo por um ano. Na verdade, Jesus vai voltar o ano que vem. Aí ele escreveu mais um livro, 89 razões porque Jesus voltará em 89. E Jesus não veio, ele ganhou mais 2 milhões. 6 milhões de dólares. Ou melhor, ele vendeu 6 milhões de livros, né? Mais de 6 milhões de dólares. Na verdade, se o livro fosse $1 cada um, ele já tinha ganhado, né? Mas ele ganhou muito mais que isso. Porque nos Estados Unidos, best-seller é coisa para milhão, né? Não é igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando você fala de um best-seller, é coisa de 10 mil, no máximo, 15 mil livros. Agora, nos Estados Unidos, quando um livro é chamado de best-seller, é porque ele vendeu aí para cima de 500 mil, 1 milhão. Vendeu com força. Vende com... Então, pastor Epps, sinais existem, mas o arrebatamento ele é iminente. Uma coisa não anula a outra, não é? Há pessoas querendo dissociar. Não, há sinais, mas o arrebatamento não depende dos sinais para acontecer. Poderão acontecer muitas coisas ainda até o arrebatamento, mas Jesus poderá chegar agora, daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora. Essa é a nossa esperança. Paulo esperava o arrebatamento para os seus dias. O que ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4? A gente gosta de citar o 16 e o 17. Mas olha o 15, rapidamente, só para concluir. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4 e 15. Eu vou ler aqui rapidamente, só para ganhar tempo. Sim, olha aqui, ó. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, nós, ele se incluiu, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, isso aqui não é que Paulo está mentindo, não é que Paulo profetizou falsamente, não. Isso aqui fala da iminência. Paulo estava esperando Jesus para aqueles dias. Isso é iminência. É iminência. Paulo não estava esperando que ainda iam passar quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos, e que ia ter muita coisa acontecendo, ia ter Primeira Guerra, agora a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo isso. Não, Paulo esperava que ia acontecer tudo isso que aconteceu ao longo de 2.000 anos, né? Idade Média e tal, e a Reforma Protestante, depois da Idade Média, e a Renascença e tal, e o Iluminismo, e as revoluções. Paulo não imaginava que nada disso aconteceria. Ele estava esperando Jesus para aquele momento. Então essa é a nossa postura também. Jesus pode voltar a qualquer momento para nós, para nos buscar, né? É esse o sentido. Porque ele virá até as nuvens e nos arrebatará. Agora, a descida dele na terra é após o período tribulacional. Essa dúvida, pastor Ciro, ela se acentuou também porque na revista da Escola Bíblica Dominical do 4º trimestre do ano passado, 2022, em uma das lições estava dito 2023, que a volta de Jesus, 2023, que a volta de Jesus estava atrelada à evangelização mundial. Por ocasião daquela aula, eu
já deixei bem claro o ponto de vista que temos, de que de fato não é assim. Até porque se Jesus for esperar a igreja evangelizar o mundo, ele não volta. Porque o povo está relaxado quanto mais. Existem exceções, mas a grande maioria já não testemunha mais de Cristo. Essa é a verdade. Aí o pessoal fala, não, mas tem internet, né? Com a internet hoje o mundo todo está sendo evangelizado. Acho que não, hein? Eu também acho que não. A turma está usando a internet para fazer traquinagem, não para evangelizar. Pois é. Então, o que acontece é que os países fechados ao evangelho, né, muitos não permitem nem que chegue a mensagem do evangelho pela internet, né? Com certeza. Então, os países da janela 10 por 40 e tal. Então, é uma questão complicada, querer atrelar a vinda de Jesus a algum cumprimento de sinal, né? Seja esse caso da evangelização global, seja também o caso da construção do templo e tal. Isso aí entra mais no campo especulativo, né? Porque, biblicamente falando, o arrebatamento ele é iminente. Com certeza, até porque com a tecnologia que tem à disposição hoje para construir o templo, se faz isso em muito pouco tempo, né? Para construir o templo se faz em pouco tempo. Sim. Mas vamos avançar. A terceira questão que temos para a nossa aula de hoje, lembrando que nós estamos na aula de número 190, hoje 10 de abril, a questão é esta. A Bíblia diz que em meio à tribulação, o Senhor arrebatará a sua igreja. Explica isso, por favor. Bom, não sei se ele quis dizer que a Bíblia diz ou a Bíblia não diz, né? Porque, na verdade, a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Jesus... que é em meio à tribulação. Não diz que em meio à tribulação o Senhor arrebatará a sua igreja, né? Talvez ele esteja interpretando equivocadamente aquele texto de Apocalipse 3 e 10, que muitos, os pós-tribulacionistas, inclusive, eles fazem uma interpretação errada daquele texto. Desculpa aí a franqueza, né? Não estou usando aqui nenhum eufemismo, estou dizendo diretamente que é um erro. Podia falar que é uma falácia também, que é um pouquinho mais leve, mas dá na mesma, né? O fato é que está errado. O fato é que está errado. Está errado por quê? Porque Apocalipse 3 e 10, muita gente se apega ali naquela questão da preposição grega, né? Que é ek, né? Porque ek no grego quer dizer, é um movimento para fora, né? Para fora. É o contrário de eis, né? No grego você tem a preposição ek e tem a preposição eis. Então o ek é o movimento de dentro para fora. Por exemplo, está presente em igreja, né? Que no grego é eclesia. Então, eclesia tem ali ek, porque na verdade a igreja é formada por aqueles que foram tirados, né? Tirados de um lugar para formar o grupo que serve a Deus. Estou tirado do mundo. Eclesia. Você tem também em exegese, né? Que uma pronúncia assim mais próxima do que está no grego seria exegese, né? Exegese, porque tem essa ênfase aí de que o intérprete da palavra de Deus, ele extrai o verdadeiro sentido do texto. Então, ele faz uma exegese. Então, quando você fala ali, quando você lê aquele texto de Apocalipse 3 e 10 no grego, na língua portuguesa diz o quê? Como guardaste a palavra da minha perseverança ou da minha paciência, eu também te guardarei da hora, né? Da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, né? Da hora da... Deixa eu ver se eu localizo aqui o texto no grego, né? Para ficar mais fácil aqui para citar, ou se não, nem precisa, mas acho que eu me lembro de cabeça, não estou encontrando aqui ou melhor, já apareceu aqui. Deixa eu só abrir aqui. Coisa rápida, pastor Emerson. Coisa rápida aqui. O texto bizantino aqui, né? Enquanto você vê isso dali, eu vou pegar o livro. Muito bom.
Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, então aqui no grego, ó, o texto, o verbo, na verdade, né, teresso, né, como ele está, o verbo, na verdade, é terel, né, acho que é terel, aqui, mas no texto está teresso, que é, na verdade, guardar, né, guardar ectes horas tu peirasmo, ou seja, ectes horas, esse ec aí, então, é guardar no sentido, fazendo esse movimento, de dentro para fora. Só que aí tem um detalhe que os irmãos pós-tribulacionistas não percebem, porque não é fazer o movimento em relação à tribulação ou à tentação, peirasmos, né, que é o termo no grego. Aqui está tu peirasmo, né, declinado. Então veja, ectes horas é uma hora, né? Hora é uma palavra no grego que deu origem ao nosso termo hora, né? Hora. Então quando diz assim, teresso ectes horas tu peirasmu, ou seja, está dizendo que eu te guardarei da hora da provação. Então, há uma diferença muito grande entre guardar da provação e guardar da hora. Se essa preposição indica o movimento para tirar, porque eles dizem isso, né, que a igreja vai entrar no período tribulacional e os mesotribulacionistas dizem que Deus vai tirar de dentro. Agora, os pós-tribulacionistas dizem que eles vai guardar dentro, vai guardar a igreja dentro do período tribulacional. Só que o texto não diz isso, porque o texto diz que Deus vai guardar da hora. Ou seja, é como se Deus, o texto estivesse dizendo o seguinte: Deus vai tirar a igreja, como se usa na linguagem do direito, né? A questão do álibi, né? Fulano não estava na cena do crime. Ou seja, ele não está presente lá, ele tem um álibi, porque na hora em que aconteceu o crime, ele tem como comprovar: eu não estava lá. Olha aqui, ó, tem a filmagem de que eu estava num restaurante tal, tem aqui a nota fiscal que tem o horário em que eu estava aqui nesse lugar, nesse outro endereço. Ou seja, eu não estava na cena do crime. Então o sentido é esse: a igreja não vai estar na cena, porque Deus vai guardar da hora, guardar do momento. Não é guardar da tribulação, é guardar da hora. E eu percebo que os irmãos pós-tribulacionistas, eles evitam, até mesmo nesse livro aqui, tá aqui perto de mim, o Vincent, da CPAD, mas o Vincent, ele tem uma posição que você percebe que ele é inclinado para o pós-tribulacionismo. Porque o Vincent, o que acontece? Quando ele vai explicar, ele explica termo por termo, verbete por verbete. Mas veja quando ele vai explicar Apocalipse 3 e 10. Ele pula do ek e vai direto. Aqui eu posso até ver rapidamente aqui, pastor Edson. Coisa rápida aqui. Veja aqui, ó. Se você tiver aí o Vincent, quando ele fala do Apocalipse, é aqui na página 386, né? Então, olha que interessante. Ele fala que a palavra da minha paciência, aí ele coloca aqui, ton logon tes hipomonesmu. Aí ele explica, ele coloca a frase no grego. Aí ele coloca ek. Muito bem. Aí ele explica, a preposição sugere não uma preservação da tentação, mas uma preservação na tentação, como resultado de que eles serão libertados de dentro de seu poder. Ou seja, ele está admitindo aqui que a igreja vai passar pelo período tribulacional. Só que depois eu fiquei esperando ele falar da questão da hora. Aí ele pula direto para a tentação. Ele fala da tentação, tu peirasmu, né? Da provação ou da tentação. Então, ele fala aqui da preposição, mas ele não fala aqui da hora dessa aprovação, da hora, né? Então, é complicado, né, você usar aí a ferramenta da exegese, mas para
usar, na verdade, convenientemente, escondendo alguma coisa. Não tem como esconder, está claro ali. Jesus prometeu que vai livrar a igreja da hora. Ou seja, ele vai tirar da cena, usando aquela linguagem do direito, vai tirar da cena do crime. Não vai estar lá. Não vai estar nem na hora, não vai participar da hora. Mas aí eles citam lá João 17, 15, né? Que Jesus orou ao Pai, naquela oração sumo sacerdotal, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque ali acontece o mesmo verbo, né? O verbo terel, né? Na verdade, terel. Terel é o verbo, né? O verbo ali no sentido de guardar. A única coisa semelhante ali é o verbo. Porque ali não está se falando do período tribulacional. Quando Jesus fala ali de guardar do mal, ou seja, guardar das ações malignas, mais precisamente, e isso tem acontecido ao longo da história, não é só no período tribulacional. A igreja está no mundo, a igreja sofre os ataques de Satanás. Paulo falou, nós não podemos ignorar os seus ardis. O diabo anda em derredor, disse Pedro. Então, Jesus orou, olha, pelos discípulos e por nós por extensão. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque a igreja está sujeita a todo tipo de ataques, perseguições, etc. Mas Deus nos livra em meio à luta, em meio às provações, Ele nos guarda, Ele nos protege, é esse o sentido. Não tem nada que ver com o período tribulacional. E não podemos ignorar essa ênfase para a hora. O Senhor vai guardar da hora da tribulação, da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Não é apenas guardar porque se estivesse realmente guardar da tribulação, mesmo assim caberia uma discussão, mas eu diria que os irmãos pós-tribulacionistas até poderiam ter aí um certo trunfo nesse sentido, de querer usar esse texto em seu favor, tá vendo? Deus vai guardar em meio, né? Porque aí quer dizer dentro de e tal, a igreja vai passar pelo menos por um período, uma parte, não, mas aí diz claramente que o Senhor vai guardar da hora da aprovação que é de vir sobre todo mundo. Então, meu querido irmão que fez a pergunta, eu sinto muito, a Bíblia não diz que em meio à tribulação o Senhor arrebatará a sua igreja, de jeito nenhum. Se você vir Apocalipse, aliás, do capítulo 1 até o 19, pelo contrário, João vê a igreja no céu, antes da abertura do primeiro selo. A igreja está fora da cena do crime, né? A igreja, quem coloca a igreja dentro da cena, quem coloca a igreja dentro da cena da tribulação são os pós-tribulacionistas. A Bíblia não coloca, em momento algum, pelo contrário, a Bíblia mostra que a igreja estará fora desse momento. Maravilha, meu pastor. Está aí feita a resposta, né? Para que a gente possa continuar crescendo no conhecimento. Vamos lá? Podemos dizer que o arrebatamento é um sinal da vinda do Senhor? O arrebatamento é um sinal da vinda do Senhor? Não, o arrebatamento não é um sinal. O arrebatamento é um evento que vai desencadear, né, todos os acontecimentos. Então, quando ele acontecer, claro, ele não deixa de ser uma indicação de que agora tudo vai se cumprir a partir dali, porque é um evento desencadeador. Mas chamar de um sinal que você fica esperando acontecer para ver depois, não, penso que não, né? Porque os sinais, são vários sinais. Israel, por exemplo, o que está acontecendo em Israel, e as guerras, e os sinais religiosos também, tudo isso está apontando para o fim. O arrebatamento em si é o evento que desencadeia, né, todo esse processo, todo esse calendário escatológico que está previsto, né, o calendário que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder, como Jesus falou para os seus discípulos. Não vos pertence saber os tempos das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas nós sabemos que o evento desencadeador, o evento que vai fazer com que tudo comece a ser posto em execução, é o arrebatamento da igreja. Muito bem. Vamos lá, então. A última questão, meu pastor, para a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é a de número 190. E aí?
10 de abril, já fechando, né? Começamos a fazer esse trabalho em 2020, então fechando 4 anos realizando essas aulas semanalmente às quartas-feiras, né? Pastor, depois refute, depois vai ser agora, né? Depois refute a heresia da IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre, aí abre aspas, o texto de Apocalipse 18:4, que diz: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, o irmão não diz qual é a heresia, né? Mas a gente que pesquisa, a gente precisa saber qual é o posicionamento de cada grupo no nosso meio e também fora, né? No caso do Adventismo, é um grupo considerado fora do evangelicalismo, né? Porque não nem quer dizer, além daquilo que nós pensamos a respeito deles, mas sobretudo, eu vou falar aqui inclusive pela razão de como eles nos veem, porque uma das características sectárias é justamente um grupo acreditar que ele é um grupo exclusivo e tal, que ele não deve ter comunhão com os outros, ou os outros são hereges e tal. Então, o que diz esse texto aí, Apocalipse 18:4? O irmão até colocou aí na pergunta, né? E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorram em suas pragas. A menção aí é da Babilônia. Quando você lê Apocalipse capítulos 17 e 18, menciona-se a Babilônia, a grande meretriz, e ali se diz: sair do meio dela. Não vamos entrar aí em detalhes naquele contexto, que é um contexto do futuro. Claro que ali não tem nada a ver com a igreja, porque ali está se mencionando o que vai acontecer dentro do período tribulacional. Então ali o povo de Deus são salvos dentro do próprio período. A igreja estará com o Senhor glorificada, porque a igreja terá sido já arrebatada. Mas para eu não ficar falando aqui, alguém depois dizer que eu estou acusando e tal, tem que conhecer a teologia adventista. Modéstia à parte, o irmão sabe, né? Não precisa aqui ficar falando que eu pesquiso. Eu não gosto de falar sem conhecer nada. Então, aqui eu vou até mostrar. Isso aqui é um tratado, ó. Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Tá vendo aqui, ó? Teologia Adventista do Sétimo Dia. É bem volumoso, inclusive. Então, eu já estudei esse livro, conheço bem a teologia adventista, modéstia à parte, né? Então, o que eu vou falar aqui é só um resumo para vocês entenderem qual é a heresia que o nosso irmão está mencionando aí. Então, em primeiro lugar, para o Adventismo do Sétimo Dia, a marca da besta é o domingo, né? Isso não é leigo que diz, é teologia deles. Teologia deles, a marca da besta é o domingo. Então veja aí, o domingo é a marca da besta. Então, para eles, quem serve a Deus no domingo e tal, quem mais precisamente até guarda o domingo, porque tem movimentos aí que praticamente, não como os sabatistas, mas prezam o domingo, como se fosse realmente um dia assim, mais importante do que apenas um dia que você consagra ao Senhor, algo que você tem que realmente abster-se de algumas coisas no domingo. Tem grupos que realmente substituíram o sábado pelo domingo. Então, a Igreja Adventista tem como marca da besta o domingo. Então, o cumprimento daquela passagem de Apocalipse 17 e 18 não é futuro. Para eles, aquilo já está se cumprindo hoje. Está se cumprindo. Ali tem os 3 anjos que tocam, né? E que anunciam ali coisas que vão acontecer, aquilo é no futuro. Eles dizem que isso está acontecendo hoje. Então, a Babilônia, em resumo, né, olhando já para o horário, para eles são as igrejas protestantes e a igreja católica. Isso é a Babilônia. Então, veja, quando você ficar falando, vocês ficam criticando a igreja adventista, pois é, a igreja adventista do sétimo dia
de maneira oficial, quando ela olha para a Assembleia de Deus, quando ela olha para a Igreja Presbiteriana, quando ela olha para a Igreja Batista, tudo isso para eles é Babilônia. Então o objetivo deles é tirar os crentes de lá, tirar os crentes da Babilônia. Então veja, quando alguém convida um pregador adventista para pregar numa igreja da Assembleia de Deus, tem que saber. Jesus tem poder. Está levando alguém que considera aquele lugar onde ele está pregando Babilônia. Então ele está indo pregar lá na Babilônia para quê? Para tirar crentes de lá. É o principal objetivo deles, é tirar os crentes da Babilônia. Então, para os adventistas, isso desde 1844, quando surgiu o movimento milerita, né? Milerita não tem nada a ver com milênio, tem a ver com William Miller, que é o fundador do adventismo. Ou seja, ele na verdade, ele era pertencente a alguns movimentos da época, tidos como protestantes, evangélicos, mas depois ele se desvirtuou aí de maneira tal que acabou sendo o principal fundador lá em 1840 a 1844. Então houve aquela primeira onda chamada milerita. Tudo isso está nesse livro aqui, inclusive, viu? Esse livro aqui tem um histórico também. É da série Logos, da casa publicadora dos próprios adventistas, esse livro aqui. Se quem quiser, eu tenho, porque eu sou pesquisador. Não precisa, se você não quiser ter, não precisa ter, porque, claro, você encontra algumas verdades aqui, do ponto de vista histórico, tem coisas que podem até agregar, mas o principal desse livro, como é um livro de teologia, você vai encontrar muito desvirtuamento. E eu vou citar aqui rapidamente. Então, para os adventistas, a Babilônia são as igrejas protestantes. Eu vou dizer por que eles consideram a igreja protestante e também a igreja católica Babilônia. Outrora era apenas a igreja católica. Depois eles juntaram também, no mesmo bojo, catolicismo e protestantismo como Babilônia. Então, para os adventistas, os crentes devem sair da Babilônia. Eu e você temos que sair da Babilônia e ir para a igreja adventista. Porque a igreja adventista é a única igreja que prega a verdadeira salvação. No nosso caso, somos assembleianos, nós estamos até melhores do que os presbiterianos, do ponto de vista dos adventistas, por exemplo. Por quê? Eles consideram Babilônia, as igrejas protestantes, pelas seguintes razões. Primeiro, a doutrina do batismo infantil, que é uma igreja também que é uma doutrina também defendida pelos romanistas, pelos católicos. Então, nós nesse caso aí, né, a Assembleia de Deus não prega a doutrina do batismo infantil, eles já vêm com bons olhos, ó. Os assembleianos estão mais próximos aí, vamos investir na evangelização, por isso que tem muito proselitista, adventista no meio do assembleiano, querendo influenciar os assembleianos com aquela conversa e arqueológica e tanta coisa, né? Por quê? Os assembleianos, nesse caso, seriam menos babilônicos porque a gente não defende o batismo infantil. Outra coisa, união com o Estado, porque quando William Miller, estava atacando ali o protestantismo, havia ali também uma questão, principalmente na Igreja Católica, né? A doutrina do milênio na Terra também é outra coisa, especialmente a posição amilenista. Por quê? Porque o amilenismo defende que nós já estamos no milênio e tal, e os adventistas, eles defendem o milênio no céu. Para eles o milênio é literal, mas é no céu, 1000 anos no céu. E nós, claro, defendemos o milênio na Terra, porque está claro lá em Apocalipse que o milênio vai ser na Terra. Jesus desce do céu e pisa na Terra para instaurar o milênio. Outra questão, o domingo, que eu já citei, que para eles é o sinal da besta. No caso dos presbiterianos, eles têm até assim um apego maior ao domingo, porque para os presbiterianos, como eles defendem a revelação progressiva da Bíblia, e eles pregam que a igreja substitui Israel, né, na prática, embora eles nem todos defendam abertamente a teologia da substituição, mas uma revelação contínua. Então eles dizem que a igreja hoje está representando o que Israel representou no tempo do Antigo Testamento.
E se para Israel no Antigo Testamento o sábado era o dia do Senhor, hoje o domingo ele substitui aquele dia do Senhor. Então, os presbiterianos, sobretudo, eles se apegam muito mais ao domingo do que nós. Nós também temos um apego pelo domingo, o dia da escola dominical e tal, mas não é um dia que a gente diz assim, olha, não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Se precisar trabalhar no domingo, se precisar fazer alguma coisa, a gente faz, né? Agora, outra questão também, a imortalidade da alma. Nós, assembleianos, agora nós também podemos dizer que agora a gente é babilônio, nós somos babilônios também, né? Porque a gente defende a imortalidade da alma. A alma é imortal. E os adventistas, os mileristas, né? Os mileritas, eles dizem que essa doutrina vem da mitologia pagã e tal, que não é bíblico, sendo que está na Bíblia claramente. Outra coisa, a espiritualização do segundo advento. Por quê? Aqui eles estão criticando, sobretudo, o catolicismo e o protestantismo, né? Por causa da alegorização das profecias, porque tanto o catolicismo e depois também os reformadores, eles acabaram abraçando a escola de interpretação alegórica, que Agostinho também abraçou, né? Agostinho abraçou a escola de Alexandria, de Filo de Alexandria, de Clemente, de Orígenes. Então, Agostinho interpretava a Bíblia de maneira alegórica, isso foi adotado pela Igreja Romana, e depois os reformadores mantiveram. E William Miller, ele se opôs a isso. Claro que, num certo sentido, ele está correto, né? Num certo sentido. Porque nós também, hoje, nós que fomos influenciados também por John Nelson Darby, que nada tem a ver com o adventismo, infelizmente, alguns grupos, para querer jogar pedra no dispensacionalismo, muitas vezes o associam ao adventismo, porque eles surgiram na mesma época, mas não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eles surgem ali no século XIX, né? Mas são grupos completamente diferentes, porque o grupo adventista, infelizmente, o grupo milerita, é um grupo que abraçou a heresia. Então, quando o nosso irmão diz aqui, não sei se deu para entender, eu citei até o livro, mas eu acabei citando aqui alguns pontos apenas. Esse versículo, Apocalipse 18, versículo 4, tem essa ênfase, né? Saí dela, povo meu. Então, quando o irmão diz refute a heresia é esta. Porque os adventistas, quando olham para nós, quando olham para qualquer igreja evangélica, eles veem como Babilônia. Por isso que o adventismo está fora do evangelicalismo. Alguém muitas vezes diz, por que vocês não conversam com os adventistas e tal? Qual é o problema? Tem o fulano, que é um arqueólogo e tal, e tem um grande conhecimento, e ele até já está se associando com alguns pastores de outras denominações. Qual o problema? E tal. Pois é, você precisa entender melhor a teologia adventista. Se você estudar a teologia adventista, aqui eu estou falando do que é oficial, você vai ver o que o fundador diz, o que a profetisa do adventismo diz, né? Então você vai saber o que os principais teólogos do adventismo dizem, você vai ver que eles consideram toda e qualquer igreja evangélica como parte da Babilônia. Então esse versículo, sair dela, povo meu, na verdade uma referência presente. Eles não veem isso como futuro, isso é para hoje, está se cumprindo hoje. A igreja adventista rejeita qualquer outra igreja, dizendo que todos fazem parte da Babilônia e que ela é realmente o único povo de Deus, é o povo adventista. Muito bem, meus irmãos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O irmão Darcy pediu que mostrasse o material do curso para formação de obreiros. É esse módulo aqui, ó, livro para formação de obreiros. Um manual para qualificação e orientação visando o exercício e a prática ministerial. Pronto. Agora, nós estamos falando sobre escatologia e este aqui é o material do curso de escatologia
que o pastor Ciro preparou aqui para o CETADB. São 101 perguntas, e por meio das respostas, o plano escatológico que nós cremos e ensinamos está sendo apresentado aqui nessas respostas. Então você vai tirar um print agora aí, ó. Tem o telefone fixo da escola, o WhatsApp da secretaria da escola, nosso e-mail, sites, as redes sociais, ainda que eu já deixei fixado aí no comentário, não é? O meu número pessoal. E se você deseja, não é, adquirir, nós vamos fazer um negócio joia. Eu vou arrumar aqui R$30 de desconto. Tire o print. Tá aí, ó. Depois você me chama no WhatsApp e a gente vai conversar a respeito. Eu vou ajeitar para ti R$30 de desconto para aqueles irmãos que solicitarem qualquer um dos nossos cursos ministeriais. Curso de escatologia, curso para formação de obreiros, está aqui, ó, curso para jovens pentecostais, o curso de capelania evangélica, o curso de discipulado para novos convertidos. São as opções de curso, além do curso para casais, o Lar Cristão e a Vida Conjugal. Nós também disponibilizamos o curso para formação de educadores cristãos. Então, qualquer um desses cursos, você pode procurar aí e nós vamos estar ajeitando. R$30 vai ser o desconto que nós vamos dar. É isso aí. Pastor Ciro, é esse o negócio, meu filho. Eu vou deixar contigo a oportunidade para suas considerações finais e nós já estaremos encerrando a nossa aula de hoje. Lembrando a todos desde já, quarta-feira próxima não terá aula, será na quinta. Mas nós vamos divulgar isso na semana. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, aproveitar também para pedir oração, né, para a minha mãe, São Paulo, e também por mim, que amanhã, se Deus quiser, eu estou fazendo uma viagem rápida aí para Presidente Prudente, para ministrar lá à noite, né, na escola bíblica, e aí é uma viagem rápida, né, mas conto com as orações dos irmãos para esta rápida viagem, e na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui com mais uma live abençoada, né? A live de número 191. Isso aí. Que bênção, hein? Só para fixar, quarta-feira não teremos aula, será na quinta. É isso aí, vai ser bênção. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco nesta aula de hoje, número 190. É apenas também para lembrar, para aqueles que chegaram depois, a aula ela vai ficar gravada aqui no Instagram, para que os irmãos possam acessar, e amanhã, ou seja, o dia útil seguinte, ela vai estar disponibilizada também lá no nosso canal no YouTube, CETADB no YouTube. Se você ainda não está inscrito, acesse e se inscreva, e já aproveite que você vai estar no YouTube, procure lá também o canal do pastor Ciro Zigordi, se inscreva, porque ele tem feito um trabalho maravilhoso, agora dando aulas a respeito do livro de Apocalipse, e é com certeza um grande aprendizado, uma oportunidade que você tem de aprender mais a respeito de Deus e da sua palavra, não é? O Tiago Godoy, que é fundo musical, não vai ter. O Tiago Godoy se inscreveu, é aluno mais recente aqui do CETADB. Deus abençoe o irmão. Ele está começando graça, agora, né? Ele está começando agora e vai entender que o pregador não precisa de fundo musical, é só da ajuda do Espírito mesmo. Com certeza. Um abraço, pastor Ciro, saudação a todos, até a próxima aula. A nossa aula será de número 191, lembrando que não vai ser na quarta, na quinta. Até lá. Amém.